de aspectos da arquitetura. Na aula passada, a gente tinha dado continuidade àquele processo de conhecimento da arquitetura, onde eu havia, numa primeira aula, definido ela como a ciência humana aplicada, que estudava o comportamento humano e que se ocupava de estudar e planejar também o espaço físico para atender às necessidades e expectativas do homem. Partindo disso, a gente viu alguns subaspectos. Aí nós vimos aspectos funcionais, estéticos, financeiros, climáticos, sociais ou copresenciais. E a gente começou a estudar dois, né? Nós vimos funcionais e sociais. Hoje nós vamos estudar os aspectos bioclimáticos, ou alguns autores podem defender de maneira diferente, podem falar aspectos climáticos, ou podem simplesmente definir essa parte do que nós vamos estudar hoje como conforto ambiental. E aí, para ficar seguindo o mesmo padrão que a gente teve na aula passada, eu preferi organizar para vocês aqui também por 4 subaspectos principais. Esse quarto aqui, ele é muito dos autores aqui da região. A gente vai ver muito mais frequente, inclusive as faculdades de arquitetura fora de Brasília, elas ensinam em disciplinas que, aliás, são muito extensas, são disciplinas bem densas, bem profundas, e envolvem muito conceito teórico, muita aplicabilidade, muito levantamento estatístico e muito cálculo. Mas separam principalmente, eles chamam principalmente de conforto térmico, conforto acústico, conforto luminoso, mais comum na literatura encontrar conforto lumínico, né? E alguns autores de bioclimatismo vão citar também a qualidade do ar como um aspecto bioclimático de importância para atendimento às necessidades do ser humano enquanto espaço utilizado dentro de um determinado clima. Bom, para a gente entender de maneira geral, é bom a gente se apegar um pouco a essas palavras-chave que a gente consegue de maneira bem prática entender a que se destina o estudo de cada um desses subaspectos. O conforto térmico, ele vai estar diretamente relacionado, a gente pode inclusive simplificar a relação dele, se a gente quiser usar uma palavra, ele tem relação direta com temperatura do ambiente, mas não só com temperatura. Quando a gente observa um espaço, por exemplo, uma edificação, a maneira como a gente vai orientar esse lote, ela se reflete diretamente no resultado bioclimático, na questão térmica que a gente vai trabalhar. Uma vez que você tem uma edificação e sabe onde determinadas atividades vão acontecer, é interessante saber qual é o grau de incidência solar que vai existir sobre a determinada atividade. Algumas são dadas a atividades com maior incidência solar, portanto, mais calor, e outras dadas a atividades com menos calor. Portanto, nós vamos escolher ao longo das horas do dia e das estações do ano as situações dentro da edificação onde cada atividade se encaixa melhor de acordo com determinada temperatura. E a gente não pode esquecer também que quando a gente fala da questão térmica, as aberturas existentes na edificação vão proporcionar a melhor integração ou melhor isolamento de uma determinada condicionante climática que leve à elevação de temperatura. Portanto, ter aberturas localizadas em posicionamentos corretos ou aberturas com maiores dimensões ou menores dimensões vão proporcionar não somente a entrada da luz solar, como a gente vai ter também a possibilidade de renovar o ar para reduzir essa temperatura, porque a gente vai sempre estar considerando que essas aberturas aí, elas vão ser condicionantes que vão alterar a forma como o calor se propaga dentro dos espaços. E a gente vai ter 3 principais formas de propagação do calor, que a gente vai ou enfatizá-las, ou usar elementos para evitar essa propagação, que são a propagação por convecção, por radiação e por condução, e elas terão esses nomes quando elas estiverem respectivamente acontecendo no meio líquido, no vácuo ou mesmo no meio gasoso ou no meio sólido. A gente vai ter normalmente por convecção o que vai acontecer, que na verdade o vapor, a
provável se não existisse ar, mas a gente não tem na atmosfera do nosso planeta esse espaço de vácuo para a convivência humana, né? E se tivesse, nem seria possível, nós dependeríamos de gases para respirar e para sobreviver. E a gente vai ter as principais condições sólidas a partir de materiais que sejam bons condutores. Como, por exemplo, a gente pode ter um aquecimento de uma barra de metal que vai transportar o calor para outras superfícies, como alvenarias e coisas do tipo. Então, essas são as principais a considerar. E nesse processo todo, a gente precisa entender alguns conceitos, como, por exemplo, isolamento. O isolamento, a gente trabalha normalmente a partir de materiais que tenham baixa condutibilidade térmica.
acrescentar no material de vocês. Oi? Isso.
ter uma outra questão aqui, que é o aspecto lumínico, ou o conforto lumínico. O conforto lumínico está relacionado com a posição da fonte de luz. Normalmente, gente, quando a gente fala de conforto lumínico, a gente pode pensar em planejamento do conforto lumínico natural e artificial. Eu não vou aqui falar muito do artificial, porque o artificial a gente está atendendo aqui na faculdade de uma oficina e ele está isolado na disciplina de luminotécnica. Ela lida somente para essa questão aqui, que é uma disciplina que está ofertada para vocês. Então eu vou eu vou me limitar a falar somente da natural. E a gente normalmente vai observar qual é a quantidade de luz natural que está entrando no espaço para fazer com que a atividade que acontece naquele espaço seja mais ou menos funcional. E tem duas coisas que vão fazer essa luz, essa quantidade de luz ser mais funcional. Ou a quantidade, ou seja, a intensidade de luz que penetra no espaço. Existem atividades que não tiverem luz intensa, não vão funcionar. E tem outras que, se a luz não for suave, também não vão funcionar. Espaços, por exemplo, para descanso, a gente não pode ter luz intensa. Nós precisamos quebrar a partir de algum elemento. Atividades onde você tem, espaço onde você tem atividade laboral, a luz tem que ser intensa. E atividades onde você tenha, tanto faz, descanso, ou atividade laboral, ou outras quaisquer, normalmente o ser humano não consegue trabalhar ou usar espaço bem quando ele tem ofuscamento. Então a gente evita índices de luz ou superfícies que combinadas a estas aberturas ou fontes de luz possam causar muito reflexo que cause ofuscamento, tornando a atividade não muito funcional. E a gente vai ter um outro aspecto aqui. Nem todos os autores de conforto, gente, vão citar isso aqui como um aspecto. Aliás, é muito mais comum nas faculdades de arquitetura terem as disciplinas conforto térmico, são inclusive disciplinas densas, são disciplinas de carga horária pesada, envolvem muito cálculo, muita física, e que também tem muito projeto. Então elas são disciplinas bem pesadas mesmo no curso. E eles apresentam normalmente conforto térmico, conforto acústico, conforto lumínico. Qualidade do ar é um item à parte, que normalmente não é uma disciplina, mas que é um dos objetivos, pelo menos de estudo, de no mínimo uma dessas daqui, porque, querendo ou não, a qualidade e a renovação do ar, ela tem também importância tanto para a questão térmica, como ela pode ter influência em outras condições dessas aqui, porque um ar poluído, ele pode dificultar tanto a acústica, quanto ele pode dificultar a acuidade visual. Então é interessante também considerar a qualidade do ar. E esse quesito aqui, ele vai estar diretamente relacionado com a proximidade que tem o espaço em relação às fontes poluidoras, ou seja, os elementos que vão produzir partículas ou gases, como por exemplo, vapor de gordura, poeira. Você pode ter um terreno baldio que tem uma grande área de pozolana, e ele vai manter sempre o seu espaço com partículas em suspensão. Eu estava até notando essa questão lá no meu escritório, passei a mão aqui no meu computador hoje, ele estava podre, sendo que eu limpei ele anteontem, eu nem sabia que o meu escritório tinha tanta poeira assim. Aí eu parei para analisar, inclusive, semana passada, o meu vizinho de baixo, que é uma construtora, eles têm um jardim aberto, só tem vegetação na metade, na outra poeira, tem sol batendo em cima, e a gente tem uma abertura que é comum à edificação, por onde vem a ventilação. Então, como ela é o único foco, e o meu escritório é a única saída, porque a parte do jardim deles é todo fechado de vidro, provavelmente o vento bate lá no jardim dele, levanta a poeira e sai pelo meu escritório, porque só tem o meu escritório para sair dentro do canal de circulação do ar. Oi? Tá fácil porque tem que mexer só com a cidade inteira, né? Acontece. E esse é um problema que a gente vai encarar aqui em Brasília em grande quantidade, principalmente nas cidades satélites, né? Onde a proporção verde ainda é menor do que a área construída e pavimentada. Então a gente vai ter, inclusive, área construída não pavimentada, que está também cheia de pozolana, né? E a gente vai estar convivendo o tempo inteiro com esse problema. Tem umas áreas que são mais dadas realmente à exposição a gases poluentes, inclusive gases que não são exatamente poluentes, mas que eles causam sensação desagradável, como mau cheiro. Por exemplo, quem mora no fim da Asa Norte, que está exposto àquela área de tratamento lá da CAESP,
quem mora próximo à cidade estrutural, tem inclusive próximo lá, né, no fim da Sul tem também a Unieuro, que está do lado de uma área também de coleta de lixo, né, de reciclagem. E aí acontecem as trocas de gases desagradáveis, que muito provavelmente fazem a atividade daquela faculdade não ser tão boa como poderia ser, né? E a gente precisa lidar com esse elemento aqui de que maneiras? Uma, distância. A gente já sabe que nem sempre isso é possível. 2, vedação. Nem sempre também. No caso lá da Unieuro, você pode fechar tudo que está dominado, né? Não dá para trabalhar de um jeito ou de outro. E elementos naturais de absorção desses poluentes. Esse aqui é o mais fácil de trabalhar. Especialmente quando você domina os ventos dominantes, você consegue fazer, por exemplo, se em determinada hora do dia o vento passa em uma determinada direção, você consegue provocar aberturas e fazer com que elas façam a renovação do ar. Quando você tem uma situação inversa, que o vento mudou em outra direção, você pode fazer, por exemplo, com que esses gases, ou a poeira, ou qualquer outro elemento, passe por uma barreira vegetal, ou um grande área de forração vegetal, ou uma área que tem uma densidade de área verde maior, com muitas árvores, porque essas partículas suspensas, elas vão ser retidas na vegetação. Então, a maneira de a gente trabalhar com a qualidade do ar também. Outra coisa que vai fazer relação direta com a qualidade do ar está aqui na questão térmica também, que é a questão das aberturas. A gente precisa controlar essas aberturas. E uma coisa que vocês precisam entender é que, da mesma forma que os aspectos, por exemplo, funcional pode não casar com estético, ou funcional pode não casar com financeiro, eles também podem não casar com a questão climática. E a gente, no planejamento arquitetônico, vai estar sempre sujeito a expor o nosso planejamento a não ser bom na questão climática, porque a questão financeira ela estava predominando. Ou ela não ser tão funcional, porque a questão climática era mais importante. Você pode, por exemplo, fazer um espaço que ele é muito aberto e, portanto, vai entrar muita luz, porque a gente precisa de luz para determinada atividade, mas ele também entra sol na hora que você faz a abertura. E como trabalhar com isso? Nossa, tem uma série de elementos que a gente coloca na edificação para favorecer essa interação dessas subaspectos, porque eles, inclusive, são incompatíveis. Especialmente o térmico e o lumínico, eles não se batem muito bem, eles não se dialogam. Mas a gente consegue fazer ele dialogar se a gente começa a trabalhar com artifício de edificação. Vamos ver alguns deles em algumas imagens. Antes de a gente ser mais específico, a gente precisa saber que tipo de elementos que a gente está lidando, né? Os principais fatores condicionantes da questão climática. Sol, radiação, na verdade, calor que ele vai colocar, e ele emite tanto luz quanto ele emite radiação. Umidade, a partir da umidade, gente, a gente consegue reduzir a sensação de calor, modificar a sensação acústica, melhorar a qualidade do ar. E a gente vai também ter que lidar com a questão dos ventos. Os ventos, eles vão conduzir o ar, fazendo com que a umidade seja melhor ou pior, faz com que o calor e a temperatura seja renovada dentro do espaço. E para isso, normalmente, a gente precisa fazer com que a arquitetura ela seja dotada de elementos que ofereçam resistência, proteção ou isolamento a todas essas condicionantes. Aliás, nós precisamos contar também com elementos naturais que podem existir na área externa que aumentem ou favoreçam um desses elementos. A gente sabe, por exemplo, que uma área que ela tem grande forração vegetal, ela está mais dada a absorver elementos poluentes, a reter a umidade e, portanto, baixar a temperatura. Se essa massa vegetal ela não é somente uma forração rasteira, ela também está dada a nos proteger, direta ou indiretamente, da influência da radiação e dos raios solares. Porque eu também posso contar com vegetação para fazer com que parte dos raios solares sejam filtrados por uma árvore. E dessa maneira, talvez até de forma positiva, porque uma árvore, apesar dela sombrear e reduzir o calor, ela permite ainda assim que, através dela, por ela ser um ambiente muito poroso, ela
árvore nunca consegue fechar perfeitamente uma solução bioclimática. O ideal numa construção é que a construção por si só ela ofereça resistência a esse condicionante. Até porque as árvores elas também oferecem agravantes e problemas para uma construção, né? Sua raiz pode interagir com a instalação do esgoto, as folhas dela podem cair na cobertura e suprir a instalação de água pluvial. E a gente precisa dosar essas coisas também. Portanto, não dá para resolver tudo com árvore e talvez não dê para resolver tudo sem árvore. Mas ela é um elemento a mais a se considerar. Todo mundo aqui já ouviu falar em brise? Brise soleil? Beleza, vamos aproveitar e aprender o que é a brise. Simplesmente, gente, são anteparos solares, que podem ser verticais, são aquelas barras que vocês veem, por exemplo, nos ministérios. Já viram que os ministérios têm um monte de barras verticais nas fachadas? Aquilo dali, gente, não é um capricho estético. Oi? Nas laterais de edificação. E elas são colocadas, gente, justamente para barrar o solo. E a maneira como elas são colocadas, se elas estão na vertical ou na horizontal, tem a ver com a orientação solar. A gente precisa identificar como que funciona a locação e de que maneira o Sol está orientado em relação à edificação para fazer com que aquelas brises, por exemplo, funcionem. Mas, ó, brise é só mais um elemento de proteção contra a incidência solar, é mais um tipo de anteparo. Tem várias maneiras de colocar anteparo na edificação. Aqui a gente vê, por exemplo, um elemento de fachada horizontal que são brises. Na verdade, ó, está funcionando como brise. Por ela estar aqui no desenho meio interno, meio externo, pode ser que seja um outro tipo de elemento que eu não estou entendendo bem pelo esquema. Mas eu vou entender que seja brise porque é o que está mais próximo dessa tipologia que está desenhada aqui. Percebam que aqui, ó, tem uma situação muito favorável para fazer com que a condição lumínica trabalhe bem com a condição térmica. A radiação do Sol não está penetrando de forma direta, porque a gente sabe que calor ele penetra no ambiente de três maneiras, como eu falei agora: condutibilidade térmica, por convecção, qual foi a outra que eu falei? E por radiação. Por radiação direta, não entrou o Sol aqui. Portanto, porque bate aqui no brise, ó, esse brise joga a sombra nesse e o Sol não penetra diretamente. Mas o reflexo da luz solar no ambiente externo vai retornar para a edificação e essa edificação consegue ter luz sem ter tanto calor. Mas ela vai ter calor. Por quê? Esse telhado, assim como essa parede, oferece uma resistência térmica. Porque eles são, de certa forma, materiais que têm uma média, tem um isolamento térmico médio. Mas todo o calor não é retido. Alguma coisa fica na cobertura, fica na parede. E outra porcentagem vai passar. Vai passar de duas maneiras. Por convecção, porque existem gases aqui dentro, e eles, por estarem aqui próximos, eles vão, ou o mesmo ar que está aqui fora, que também é dotado de gases, pelos ventos, vai penetrar aqui dentro, pode trazer calor, e a própria evaporação do calor aqui interno vai fazer com que esse calor se desloque e gere uma ilha de calor interno. Então, eu tenho calor de uma maneira ou outra acontecendo aqui, mas amenizada pela proteção causada pelo isolamento e pelo isolamento da radiação que a brisa vai favorecer, e eu consigo ter, apesar disso, luz penetrando no espaço. Uma outra coisa que vai fazer o calor entrar por convecção, e que nem muitos profissionais pensam nisso,
Porque o clima e a incidência solar de Brasília, a carta solar de Brasília, por exemplo, ela é única. Não existe igual em nenhum outro local. A não ser que ela esteja numa posição do planeta que se alinhe com Brasília, mas com certeza o condicionante geográfico, o clima, a hidrografia, o relevo, a vegetação de lá, não é exatamente igual a de Brasília. Então a gente não vai ter uma solução universal. Existem até estudiosos que tentam dar essa ideia da solução universal, mas eu diria que ela é muito utópica, porque uma coisa que funciona bem lá na Europa, por exemplo, é você pegar uma casa, digamos, muita penetração de radiação pelas paredes. Por quê? Lá é muito frio. Se o sol não penetra na edificação na maior quantidade possível, vai ficar gelado dentro de casa. Agora é bom que seja vedado contra os ventos. E feche tudo, porque se o vento gelado passa de um lado para o outro da casa, vai congelando todo mundo que está aqui dentro. Então a situação lá de vedar e deixar o sol penetrar, hiper favorável. Agora vamos pensar nisso aqui, de todo o sol entrando aqui em Brasília, a gente morre torrado, né? Se o vento não penetra na edificação, o ar não vai se renovar, o calor continua aqui dentro. E se o sol está penetrando, realmente vira um forno de micro-ondas maravilhoso, né? Para isso, que a gente precisa entender como que, de maneira puramente superficial, acontece a alocação e a influência de um clima no determinado espaço. Vamos começar tentando entender um pouco a orientação solar das edificações do Brasil. Vamos pensar que aqui nesse esqueminha que eu estou fazendo, essa bolinha que no meio é a edificação, o Sol, como ele se comporta no verão, o Sol como ele se comporta no inverno. E vamos buscar as orientações. Leste, oeste, norte, sul. Perfeito. No verão, a gente faz este movimento aqui. O Sol nasce do lado, dá uma curvinha, chega perto da edificação e se põe lá na outra extremidade. E ele se põe aqui. Massa. E aí, deixa eu fazer a explicação de quadradinho, ele está construindo. No inverno, nasce aqui, não faz muita curva e se põe lá do outro lado. O que aconteceu? A gente observa o comportamento solar. Quando ele está aqui no leste, ele está iluminando. No início do dia, aqui ó, de manhã, 6 horas da manhã, aqui ele está 6 horas da tarde. Em questão de angulação em relação à edificação, ele está em relação horizontal, no nível baixo, e ele vai subindo, certo? Até chegar na determinada hora, em que ele vai lateralmente percorrendo a edificação e vai cruzando toda a fachada norte. Isso quando a gente está no verão. Nasce no leste, joga sol na fachada leste, passa o dia inteiro percorrendo a fachada norte, jogando sol nela, e quando chega no fim do dia, ele joga a pico o sol na fachada oeste. Se a gente voltar um pouquinho naquele papo frio, vamos pensar o seguinte: a situação ideal para você barrar uma incidência solar é você se opor perpendicularmente a ela. Ou seja, se eu estou variando aqui, ó, na altura, aqui na vertical, o sentido perpendicular para que você
for aqui com a brise horizontal, melhor. Então, ó, proteções horizontais aqui, elas são mais dadas para estas fachadas. Só que quando você está fazendo o trajeto do fachada norte, ele está passando daqui, ele percorrendo por essa fachada, e ele vai fazendo um rasante mais na horizontal do que na vertical, concorda? Ele deixa para cair aqui e cai do outro lado, mas ele está percorrendo na horizontal. Portanto, uma proteção adequada para este movimento aqui seria na vertical. E que, novamente, ele vai mudando ao longo do dia. Está meio assim, né? Passando de lá, esse aqui tem também fazer aqui. Se eu estivesse girando junto com esse sol, eu teria a situação ideal de proteção. Só que a gente sabe que nem sempre uma brise articulada é possível. A gente pega um ângulo onde o sol é mais rasante, onde o sol é mais incômodo, e projeta aquela inclinação para proteger normalmente. Ou faz vários brises, cada um uma inclinação diferente, aonde, nos locais de edificação, aonde a incidência é maior, você vai girando para aquela incidência para fazer a edificação. Se vocês observarem, por exemplo, a biblioteca da UNB, ela tem isso bem claro e distinto lá. Ela tem umas brises verticais em que elas são colocadas de acordo com a incidência solar, e foi planejada para esse tipo de solução. Aí, gente, eu estou querendo alertar vocês para o seguinte: tem gente que vai escolher apartamento e pensa o seguinte: ele normalmente não quer a fachada oeste, né? Porque diz que é o lado do sol poente. Esquece de uma coisa: tem fachada pior que ela, entende? Ou pelo menos parecida, porque isso aqui é só no fim do dia. Esse cara que está aqui na fachada norte, ele toma sol o dia inteiro. Então pode ser que, dependendo da orientação, isso aqui seja pior ainda na fachada norte. Agora, existe, dependendo do hábito da família, da maneira como trabalha a saúde dessa família, talvez a fachada sul seja mais diferente. Porque, ó, se o objetivo é fugir do sol, gente, durante o verão, o sol não vai do lado sul. Ele fica só lá no lado norte. No inverno, o sol nasce no leste, ele dá uma pequena quebradinha no lado sul, não chega a ensolar a fachada propriamente, ele passa mais por cima da edificação e chega no poente quase sem gerar incidência solar na fachada. Essa fachada é uma fachada eminentemente radiante. E
voltada para as fachadas menos ensolaradas, concordam? Então a gente pode fazer assim, ó. De repente colocar a área íntima social numa fachada leste, o que vocês acham? Bom, pouco sol só de manhã, mais intenso, que é visitado, e vai pegar. Uma fachada, pegar de repente assim a distribuição, ó, pegar essas duas áreas. Sul-Leste, área íntima e social para cá, beleza, de repente, nessa parte que é mais friazinha, eu jogo o íntimo para cá, ó, jogo social para cá, e assim pega só de manhã. Perfeito. Agora, a gente pode ter outras situações também, né? Se eu pego e viro minha fachada, minha área íntima e social para cá, eu pego sol de manhã, sol ao longo do dia, sol à tarde. Obviamente que tem famílias que preferem isso, tá? Imagina, eu tenho, por exemplo, uma família só de alérgicos, que são meus primos do momento. Eles pedem sol para todo lado. E eles querem abertura do chão até o teto. Para entrar luz e sol o tempo inteiro, janela fica aberta. E eles são paranoicos com essa história de alergia, poeira. E tem que ter sol em todo canto, mesmo que isso seja, isso provoque mais calor no lugar. Que não é problema para eles, porque eles moram num condomínio montanhoso e lá é bem frio, mesmo no verão não chega a ser tão quente, né, no resto da cidade. Mas eu também posso reduzir isso daqui, porque imagine, se eu estiver num projeto de arquitetura do zero, está idealíssimo, mas às vezes não dá para você modificar a casa inteira. Se eu conseguir dar pelo menos uma blocadinha nessa área, tirar alguns ambientes de cá e jogar para cá, eu posso favorecer um pouco mais. Eu retiro um pouco do eixo nordeste, noroeste. O eixo perigoso, gente, para a área social íntima é este. Essa zona daqui é a zona pior de todas. Ele pega o sol ao longo do dia e ele pega o sol da tarde. Essa área evitada para a área íntima e social. E normalmente é a área melhor para que a gente jogue a parte do serviço da casa. Garagem, lavanderia, cozinha, ok? E isso é um aspecto importante. Vai elaborar um projeto específico, primeiro se pensa em tudo. Na locação, no funcional, no estético. Quando um arquiteto senta para planejar uma casa, ele aperta os 50 mil botões que tem em cada uma daquelas coisas e ele tem que fazer com que tudo isso encaixe uma na outra. Agora, cada profissional tem um processo de construção, né? Eu diria que eu começo apertando mais os botões bioprimários e funcionais, a UPA, particularmente. E as outras coisas são meio que na consequência. Mas o ideal é que o profissional consiga trabalhar com todas elas. A gente está estudando isoladamente esses quesitos, mas eles devem acontecer simultaneamente. Se você observar direitinho, deixa eu voltar aqui de novo minhas imagens. Você vai ver que, por exemplo, um profissional, não é um projeto meu, e ele mostra um esqueminha aqui. Deixa eu ver se ele está aqui bacana. Vou apagar isso. Onde esse cara pegou e resolveu duas coisas. Ele pegou a questão térmica e lumínica num único desenho com a estrutura e resolveu as duas e botou as duas para conviver brilhantemente. Ó. Aliás, a gente viu isso inclusive quando eu mostrei aquele primeiro esqueminha, né, da Brise. A Brise é uma solução onde o cara chega e bota as duas
pouco difícil de palpar, né? Vamos fazer algumas análises e ver alguns elementos construídos mais reais, mais sólidos. Vamos pegar essa casa e fazer uma leitura do que ela nos apresenta bioclimaticamente falando. E aí a gente pode, inclusive, analisar algumas coisinhas que estão relacionadas a isso. Gente, para a questão climática, essa é uma casa moderna, na minha avaliação, linda, tá? Não sei qual é a leitura que vocês fazem, mas é uma casa muito bonita, muito interessante visualmente falando. Vocês acham que ela, climaticamente, ela é uma casa boa, ideal para o clima de Brasília, por exemplo? Por que não? Peraí, deixa eu juntar as questões. Que é a sua proposta. Qual foi a outra pergunta que você está falando? Parece ser de manhã. Tudo indica nessa casa aqui que à tarde o sol está ao contrário, está aqui na frente e ó, sol rasgante dentro de casa, né? Quem tinha feito mais um questionamento além do dele? Que é essa história de estar de manhã ou não e saber se o sol vai estar incidindo nessa fachada. Vamos pensar só na questão térmica e lumínica por enquanto. Ele falou vidro isolante. Existe vidro isolante? Não existe vidro isolante. Existe película que reduz uma porcentagem muito pequena da radiação solar. Agora, você trabalha em obra que toda a fachada é lustrada e ele retém o calor, para que tudo ar-condicionado, que você volta, você liga, você está dentro da nave, entendeu? Você retém o calor e passa só um lugar. Faça um teste. Desliga o ar-condicionado, aí tudo. Não precisa mais responder. Esse vidro, ele tem um percentual de isolamento mínimo, porque o vidro não é. Eu vou até mostrar um prédio agora para a gente entrar nessa discussão que eu estava falando. Vamos guardar essa discussão também do ar-condicionado, que é importantíssima. Vamos guardar o ar-condicionado? Só quero botar o seguinte: vidro não é isolante, película consegue reter uma porcentagem muito ínfima de radiação. Ela reduz, mas ela não é tão significativa para a funcionalidade do espaço com vista na questão térmica. Essas películas, elas quebram muito bem a luz. O calor, não. A radiação continua passando, tá? Então a gente coloca a película normalmente por uma questão visual. Questão térmica pode ajudar só, mas é pouco, muito pouco. O ar-condicionado, se ele não entrar matando, quem vai entrar matando é o calor. Bom, beleza. Ele teve até um partido inteligente, né? De repente ele nem colocou, porque pelo tamanho dessa árvore, ele provavelmente aproveitou um lado que já tem. Muito provavelmente para esse lado de cá, se isso aqui for a fachada norte, que é o que parece, né? O sol vai passar por aqui e vai jogar sombra nessa área lateral toda. Mas essa daqui, ó, continua com a fachada oeste totalmente exposta. Teve um problema. O que eu estou querendo dizer, gente, é que normalmente, eu estou dizendo normalmente porque a arquitetura é hipersubjetiva, alguém pode estudar uma maneira melhor disso que eu estou falando, ser vencido e ser planejado. Uma fachada moderna, reta, sem nenhuma volumetria, ela não oferece anteparos solares que vão nos favorecer a proteção contra a incidência solar. Ou seja, se isso aqui for uma fachada leste, oeste ou norte, e aí por que eu não falo sul? Sul é uma fachada que não tem incidência solar quase nenhuma. Portanto, proteger ela contra anteparos solares é ruim, porque você vai ter a pouquíssima fonte de luz que você tem no inverno protegida. Se isso aqui fosse uma fachada sul, provavelmente isso aqui seria uma boa solução. Tá?
Então, se a gente está sendo todo nosso, estiver errado, a gente percebeu errado, isso aqui foi sul, beleza. Mas se a casa toda está nesse padrão, provavelmente aqui em Brasília ela não vai ser uma casa climaticamente equilibrada. Por quê? O sol penetra, vai entrar aqui, vai gerar calor, a quantidade de luz que vai ter nessa sala, nesse ambiente, vai ser estonteante. Você já imaginou se isso aqui for um escritório? Vamos pensar que não é uma casa, um espaço comercial. Você não consegue trabalhar, porque a luz te deixa cego. Se você ligar o computador, dá reflexo na tela. Se isso aqui for um home, a luz vem também, home tem que ser escuro para funcionar, como é aqui, né? Se for uma sala de aula, nem pensar. Porque na hora de eu abaixar a luz para ligar o projetor de dia, eu não vou conseguir. Eu tenho esse problema, por exemplo, quando eu estou dando aula lá de manhã, no outro lado. Eu desligo tudo, mas não tem jeito. O sol entra e a minha projeção sempre está aqui. Então, os alunos têm dificuldade de enxergar muito o que está escrito, principalmente. As imagens eles enxergam, mas ainda têm uma dificuldade. Então, a questão lumínica não fica tão bem resolvida quando a fachada é muito reta e os vidros são a proporção é muito grande. E vou falar mais. Se o sol bate aqui nessa fachada, o calor penetra todo por condução, inclusive, porque se o sol bate na fachada, ela vai esquentar. Né? E melhor, não vou falar somente dessa questão aí não. Vamos pensar como engenheiros, vamos pensar na casa como uma máquina. A casa como uma máquina, ela precisa também se proteger dos intempéries. Por quê? Essa esquadria tem vida útil, não tem? Se bate sol, bate chuva, bate água, bate tudo. Esse ferro não pode acabar, a pintura não pode descascar, a película também ela não começa a soltar, e vai desbotar a cor da película, ela vai precisar ser trocada. É ruim. Fachada que não tem volumetria, ela não está preparada para condicionamento climático, vertical ou horizontal. E se não tem uma proteção aqui, por exemplo, também para a parede, eu não fiz uma extensão para proteger, a água bate na parede. Essa parede pode até ter impermeabilização, foi feita pensando nisso, mas ela não é uma parede de borracha. A água vai descer nessa parede, vai penetrar nela e vai trazer umidade para dentro do espaço. Isso é ruim também. Resumindo, gente, em outros aspectos, financeiro, funcional, estético, uma casa toda reta pode ser muito boa no Brasil, mas no climático, no Brasil, especialmente Nordeste, Brasília, não dá. Ela não é funcional. Ela vai ter problemas climáticos. E a gente vai entrar... Oi. Eu acho que isso não é uma piscina. Eu quero acreditar que isso seja um espelho d'água. Porque, veja... Tá péssima, realmente, um monte de coisa, né? Embaixo da árvore, vai sujar o tempo inteiro, manutenção monstra. Acho que a intenção da pessoa foi talvez amenizar o calor, de repente, com a água, só que ela criou, na verdade, uma ilha de vapor que vai fazer com que isso aqui se torne mais quente ainda. Água parada, cara. Rapaz, eu quero ver essa água corrente aqui, porque se ela for corrente, ela vai ser aqui em cima, só aqui. Aqui vai dar uma borbulhadazinha de leve, vai gerar ilha de calor. Não é bom. Então, realmente parece uma piscina. Nossa, a gente começou a ver um monte de problema agora, né? A casa é linda lá. Ó, antes que eu perca o fio da meada, já que ele tocou nesse assunto, eu queria falar desse prédio. Eu não vou nem falar disso, porque eu tenho uma casa que é projeto meu que está aqui, ó. Que a coitada tem esse problema também, que eu mudei a cor porque matava os pontos também. Ela tinha uma cor que igualava com o céu e morria, e ainda tinha esses vidros aqui, ó. Aqui. Tudo isso aqui era vidro. E aí começavam os pombos morrerem aqui, a gente foi obrigado a botar a película nos vidros e trocar a cor da casa, porque senão ia ser um problema. Mas eu quero voltar aqui nesse fio da meada, que você falou da questão do isolamento aí. Gente, aqui é película de fora a fora. Vamos primeiro pensar numa outra coisa. O Sol é igual e tem incidência solar igual em todas as direções? Não. Uma edificação, para ser climaticamente bem resolvida, ela pode ter formas iguais em todas as direções? Não. Toda edificação precisa ter diferenças de volumetria quando ela está numa determinada
Vai aquecer esse ambiente que vai lá estar na Europa, gélido. Mas aí está falando de Brasil, Brasília, Cerrado. E aqui está descampado. Não tem nem verde para proteger essa coitada dessa fachada. Gente, se desligar o ar-condicionado desse prédio, ninguém trabalha. É calamidade pública dessa aqui para cá. Na hora. Porque é sol para todo lado. Não tem como trabalhar nessa edificação sem ar-condicionado. Impossível. A minha opinião, o arquiteto aqui, ele não trabalhou bem a questão climática. Por quê? É um prédio público, numa área que precisava ser imponente e tem uma importância simbólica muito alta e muito provavelmente é simbólico que eu mais. Eu não lembro. Uma vez, eu tive uma aluna que ela trabalhava no centro, ela trouxe, inclusive na internet é fácil, a gente vai ver. Eu não lembro como é, mas independente da divisão que tiver aqui, se você tiver mais voltado para o centro, não chega nem ventilação natural. É outra, ainda tem isso, né? A condição lumínica aqui, mas a condição lumínica dá para resolver com película. Botou a película escura, que é o caso ali provavelmente, espelhada por fora, entra uma luz agradável. O problema maior aqui nem é o lumínico, poderia ser, mas ele resolveu com a película. É o térmico mesmo. Esse prédio está vedado a condições inadequadas na gestão térmica se não for funcionar. Ambiente artificial matando. O gasto de ar-condicionado desse prédio aqui deve ser milionário. Deve ser uma coisa incrível. Oi? Não pode. Impossível. E esse não é o objetivo de um bom planejamento arquitetônico. O planejamento arquitetônico ele precisa acontecer de maneira que, sem nenhum elemento artificial, ele interaja com o ambiente e produza uma qualidade de vida dentro do espaço para o ser humano. Gente, esse é uma casa que é projeto meu. E ela também está passível de erros bioclimáticos também, certo? Mas existe um raciocínio bioclimático aqui, sim, com certeza. Existem proteções horizontais, aonde a incidência é leste e onde ela é oeste. E aí você vai perceber, ó, que eu faço projeções na forma da casa, aqui na horizontal. Não é porque eu quero fazer beleza de fachada, não. É porque existe incidência solar e vocês estão vendo ela aqui, né? A fachada precisa ser protegida. As esquadrias precisam de proteção contra intempéries. E eu preciso favorecer isso. Eu poderia ter feito uma casa reta, moderna, é mais barato, é mais bonita, é mais
assunto ele é um pouquinho mais denso, vou dar uma paradinha aqui no ponto que ele está. Aula que vem eu continuo com aspectos climáticos, fazer a chamadinha então de saída e a gente continua aula que vem. Vai. Melhor ainda, que aí ninguém tem medo nenhum de eu fazer a chamada agora.